a religação da criatura com o Criador. Então, do espírito com Deus. Mas esse não é o primeiro aspecto que Kardec apresenta da doutrina para que ela não seja confundida como só mais uma religião. Então, ele primeiro faz questão de destacar o aspecto científico e filosófico da doutrina, para depois aprofundar-se no aspecto religioso. Né? Então, Kardec ocupa-se de aprofundar os diferentes pontos da ciência espírita e procura esclarecer-se. É o centro ao qual convergem, falando da sociedade espírita, né? É o centro a qual convergem ensinos colhidos em todas as partes do mundo. Lá se elaboram e coordenam questões relacionadas ao progresso da ciência espírita. Percebem? Percebem como, nesse primeiro momento, Kardec foca nesse aspecto científico da doutrina? Por quê? Porque era o que ele estava fazendo. Kardec, a partir do momento que ele faz essa investigação dele, e ele atribui a essa investigação um caráter de universalidade, ou seja, analisando se os ensinamentos que foram passados pelos espíritos na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Bélgica, na Holanda, se esses ensinamentos tinham a mesma base, se eles diziam a mesma coisa. Então, esta era uma investigação científica de Kardec. Então, Kardec primeiro foca nisso. E ele diz que a sociedade espírita, então, é um local onde convergem os ensinos colhidos em todas as partes do mundo, porque era para lá, né, que estes ensinos convergiam, ali onde ele fazia os estudos dele, além da casa, claro. E lá se elaboram e coordenam questões relacionadas ao progresso da ciência espírita. Então, Kardec faz uma distinção bastante enfática, dizendo que a Sociedade Espírita de Paris não é uma escola e nem um curso de ensino elementar. É um espaço de pesquisa aprofundada, não de iniciação básica. Tá? Mais tarde, quando as convicções do visitante estiverem fortalecidas pelo estudo, vejam bem a colocação dele, a sociedade decidirá se deve admiti-lo. Então, ele coloca o seguinte: há critérios para que uma pessoa seja admitida, e nós vamos vê-los logo à frente, mas de pronto ele não diz assim, que mais tarde, quando as convicções do visitante estiverem fortalecidas pelo estudo, ele será admitido. Não, ele coloca, a sociedade decidirá se deve admitir. Sempre deixando claro que se trata de uma análise colegiada, uma análise coletiva da Sociedade Espírita de Paris como um todo. E Kardec se dedica também, né, em outros momentos, a tratar do regulamento, do estatuto, de como se constituiria esse órgão à luz da legislação vigente. Então, ele deixa tudo muito esclarecido para que não haja nenhuma discrepância entre o que era feito, a legislação da época, e que se aplica atualmente de igual forma se aplicava à época de Kardec. Então, a natureza da Sociedade Espírita de Paris aqui fica bem distinta de uma escola, né, ou de uma entidade que fornece, que oferece um curso regular. E aí a participação como visitante. Como é que Kardec coloca isso? Enquanto aguarda, o visitante poderá assistir como visitante a uma ou duas sessões. Percebem? Olha o cuidado, né? Então ele fala assim, olha, isso aqui não é um trabalho fechado também. Se o visitante quiser, ele pode assistir na condição de visitante uma ou duas sessões. Qual que é a condição essencial? Não fazer reflexão alguma de natureza melindrar quem quer que seja. Então, o visitante que se dispusesse a frequentar uma ou duas sessões, percebam a limitação, né, que Kardec já traz aqui, essa pessoa não poderia ir lá para ofender, melindrar, para gerar confusão com uma ou outra pessoa.
Se o visitante descumprir essa regra, Kardec, que o apresenta, incorreria na censura dos colegas. Então, Kardec se coloca aqui como aquele que estaria convidando o visitante para assistir a uma ou duas sessões. E Kardec se coloca que quem convida acaba ficando responsável, moralmente responsável, pelo comportamento daquela pessoa que está sendo convidada. Então, ele diz que se o visitante descumprir a regra acima, né, de gerar melindre, confusão, ofender alguém, Kardec incorreria em censura dos colegas. Ou seja, a pessoa que convidou seria censurado pelos colegas em função do comportamento do convidado. A porta lhe seria interdita, ou seja, ele não voltaria a ser convidado, né? Então, aqui existe uma distinção fundamental. Existe diferença clara entre participar como visitante, com restrições e conduta esperada, e filiar-se como membro, que exige o quê? Convicções firmes e estudo prévio. Tá? Para que isso aqui se aplica aos centros espíritas, o que vocês acham? O centro espírita, ele pode receber qualquer pessoa, ele pode receber ali, claro que ele está aberto a qualquer pessoa, mas ele pode ter nos seus quadros uma pessoa que não seja imbuída do ideal espírita. Isso é algo para que a gente vá pensando, tá? Gostaria que vocês pensassem nisso, nós voltaremos a essa questão. E aí, Kardec propõe ainda aqui uma análise sobre o perfil dos membros e a conduta esperada. O visitante encontrará o quê? Uma reunião de pessoas sérias e de boa sociedade. Quando ele fala que boa sociedade, ele quer dizer pessoas que têm uma boa reputação social no seu modo de agir no dia a dia. A maioria dos membros se recomenda pela superioridade do seu saber e posição social. Posição social não em questão financeira, tá? Muito bem explicado aqui. É isso que eu estou colocando. No sentido moral. Então, aquela pessoa que é moralmente respeitada, ok? A sociedade não consentiria que aqueles que recebem em seu seio se afaste das conveniências em qualquer sentido. Não é um espaço que convida o público, nem chama o primeiro recém-vindo para assistir às suas sessões. Então, o que Kardec deixava claro aqui? Não é um espaço aberto a público, é um espaço aberto a pessoas que queiram efetivamente estudar a doutrina espírita, mas que já venham imbuídas desse ideal, né? Nem curiosos, nem pessoas que estejam ali atrás de busca de satisfazer a sua curiosidade. Quem supor ir lá, olha só, quem supõe ir lá encontrar distração ou espetáculo, ficará desapontado. Melhor fará se não for. Tá? Então, Kardec diz o quê? Está atrás de curiosidade? Não vai encontrar. A sociedade recusa admitir, mesmo como visitantes, pessoas que não conhece ou cujas disposições hostis são notórias. Então, Kardec sempre, nos documentos seguintes, né, quando ele vai traçar como devem ser elaborados os regimentos, estatutos das casas espíritas. Nós estudamos aqui sobre a Sociedade Espírita de Paris, né, que equivale hoje aí ao nosso centro espírita. Ele vai dizer que quem indica tem que conhecer aquela pessoa que está indicando. Quando se convida alguém para a casa espírita, ou quando a pessoa quer ser parte daquela casa espírita, é preciso analisar se ela tem os requisitos mínimos para que ela integre aquela sociedade. Tá bem? Então, veja bem, olha a rigidez de Kardec, né? E nesse momento, a sociedade recusa admitir, mesmo como visitantes, pessoas que não conhece, ou cujas disposições hostis são notórias. O que ele quer dizer com isso? Pessoas que são radicalmente contra a ideia espírita,
nem como visitantes eles serão admitidos. Por quê? Porque ele saberia que aquela pessoa iria ali para fazer críticas apenas, não para contribuir com um estudo sério. E Kardec já sabia que isso desorganizaria não só as pessoas que estariam ali imbuídas de uma intenção séria de estudo e de investigação, como também o próprio ambiente da casa, né? Porque quando a gente vai para uma casa espírita, vamos trazer essa análise para a nossa realidade, nós temos que saber o seguinte: de que forma eu estou me apresentando na casa espírita? Quais são as minhas intenções, os meus pensamentos? Que isso vai contribuir com o ambiente ou não? Se eu for para a casa espírita com raiva de uma pessoa, com mágoa, não que a gente vá ter que ir na casa espírita só quando nós estivermos 100%, não é isso. Mas claro que quando a gente estiver ali se dirigindo, a gente tem que ter pensamentos um pouco mais elevados. Esses pensamentos mais elevados podem ser até: Senhor, eu não estou bem, me ajude a trabalhar essas questões que não estão me fazendo bem. Mas eu não vou ficar ali alimentando raiva, mágoa, ódio, né? Naquele momento que eu estou ali, porque esses pensamentos não contribuiriam com o ambiente. Muito pelo contrário, poderiam até ajudar na desorganização. Mas caso eu esteja sentindo tudo isso, o que é o ideal eu fazer? Eu rogar a espiritualidade maior que ajude com que eu faça a gestão dessas emoções, desses sentimentos. Tá? Isso é muito bacana. Então, para que fique claro, não é que a gente precisa ir à casa espírita ou ao centro espírita, né? Só quando a gente está bem, não é isso. Mas Kardec coloca que mesmo como visitante, as pessoas que não têm disposição de estar ali para fins sérios não seriam admitidas, muito menos aquelas que têm uma hostilidade em relação à doutrina espírita. Né? Pessoal, eu não estou visualizando o chat. Se alguém quiser falar, pode falar, tá? Oswaldo, Oi, o, impor- Marli. o importante é a gente tem, eu pelo menos não faço nem café se eu não fizer minhas orações, um pedacinho do evangelho e acerenar o coração para começar bem o dia. Se eu vou sair também para a rua, eu faço uma prece para meus benfeitores irem comigo, que eu tive um assalto em Porto Alegre já, né? A partir desse, a gente fazer oração para tudo aquilo que a gente vai fazer em pensamento, né? Meu Deus, me guie pelas ruas, eu vou fazer caminhada para que eu não seja atropelada. Mentalizar o que. E para ir para a casa espírita, todo sábado eu vou no Alta de Souza, eu levanto 5h30, faço um pedacinho do Evangelho, peço proteção espiritual, peço por todo o Alta de Souza, porque todos esses lugares eu li agora o ano passado, acho que no final do ano passado, no setembro, agosto do ano passado, aconteceu na Casa Espírita. E esse livro, quando eu entrei, que eu voltei de Florianópolis, eles já tinham lido, aí eu li para acompanhar eles no Mediúnico, né? As obras que eles tinham lido. E sempre me falaram desse livro e eu nunca tinha despertado. Aí eu li, foi, olha, eu acho que todo aquele que pensa em pôr o pé no centro espírita deveria ler esse livro. Porque nós somos atacados, né? A gente sabe que o bem vence o mal, mas nós temos que estar vigilantes para não ter atrito na cozinha, para não ter atrito com as crianças, do alto, de onde quer que seja, né? Então, acho que a prece, antes da gente ir até para o centro espírita, a gente vai, não precisa, vai em pensamento, meu Deus, né? Ilumine lá. Porque a gente tem os irmãozinhos que nos acompanham e que às vezes não quer que nós crescemos e nem que a gente vai arruma qualquer. Só ler a casa espírita, aconteceu na casa espírita que já fica esclarecido, né? Perfeito, Marlise. Muito obrigado pela colaboração, com certeza. O que você coloca é muito interessante. Conforme a gente vai criando o hábito, né, de se conectar com a espiritualidade maior, às vezes a gente vai desenvolvendo um estado de oração. Então, o que você vai fazer? Ah, eu vou lavar uma louça, eu vou fazer um trabalho e tal. Você não precisa parar e fazer prece, mas aquele pensamento elevado, né? Ah, Senhor, abençoa essa tarefa, né? Direcionado por teu mentor espiritual, por teu anjo de guarda. Isso é uma prece.
Isso é bacana, porque a gente vai conseguindo manter este estado de elevação espiritual na maior parte do dia, porque haverá momentos em que nós não vamos conseguir, porque nós vamos ser desafiados pelas coisas que acontecem no nosso dia, nós vamos ser desafiados. É muito importante isso que você falou, né? A gente vive num planeta, num mundo de provas e expiações. E os espíritos que não querem que a gente evolua estão aptos a atenderem todo e qualquer pensamento ruim nosso. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Então não adianta a gente achar que a gente vai ser livre de pensamentos de ataques espirituais, de pensamentos ruins, de sentimentos ruins das outras. Não, nós vamos aprender a lidar com isso. É aqui que nós estamos. A psicosfera desse planeta é exatamente essa. E é neste planeta que nós precisamos desenvolver a nossa, o nosso modo de viver, o nosso modo de ser e lidando com tudo isso. Tá? Quando o nosso planeta estiver diferente, isso não vai acontecer. Mas o que, que é importante a gente saber? Que internamente a gente está bem, porque daí nada disso nos atinge. Se internamente nós estivermos fortalecidos, por isso que o orar e vigiar de Jesus é muito importante. O que Marli está dizendo é isso. É muito importante orar e vigiar. Por quê? Porque nós estamos diuturnamente na mira de energias pesadas, né? E estaremos enquanto aqui estivermos no planeta Terra. E está tudo certo, é aqui que a gente precisa estar. Essa é a nossa escola abençoada. Nós estamos aqui para evoluir e precisamos agradecer essa oportunidade todos os dias. E se a gente quer mudar essa terra, transformar, fazer parte da criação de Deus, na mudança dessa terra, a gente precisa se fortalecer internamente, né? Estudando a doutrina, vivenciando aquilo que a gente estuda, isso é muito importante. Nós não podemos ser aquelas pessoas de estudos teóricos. Não adianta entrar para o espiritismo. É preciso que o espiritismo cristão entre em nós. É preciso que nós vivamos isso. Então, se a gente só estuda, conhece, mas não vive, nós fizemos só uma parte da lição. A lição ainda não foi aprendida. Vamos lembrar que nós já passamos por duas grandes revelações: Moisés, Jesus e Kardec. As outras duas nós não demos a menor atenção. Tomara que agora a gente dê atenção à terceira. Né? Nós, os espíritas, somos os trabalhadores da última hora. O que, que isso significa? Somos aqueles que estão tendo uma última oportunidade. Ou a gente leva essa oportunidade a sério, entende o que Jesus falou, e a doutrina espírita é a chave para a compreensão do que Jesus falou, e a gente leva isso até o final da nossa encarnação, para aí sim continuar na obra do Cristo, continuar num bom momento, continuar evoluindo, ou nós não vamos retroceder, mas os lugares em que nós estaremos vão retroceder. Tá bem? Muito obrigado, Marlis, pela contribuição. E Kardec continua, né? Aqui, então, ele fala do perfil dos membros e da conduta esperada em relação às pessoas que vão ser admitidas na casa espírita. Tá bem? Até aqui, alguma colocação mais? Alguma outra colocação? Muito bem. Então, agora nós vamos para o outro item, que é a interdição do espiritismo. Qual que é o argumento do visitante? O visitante solicita uma última resposta e formula a seguinte questão: o espiritismo tem poderosos inimigos. Não poderiam eles interditar-lhe a prática e as sociedades e, por esse meio, impedir-lhe a propagação? Olha o argumento dele. Ele levanta uma preocupação prática e política. A possibilidade de que governos, grupos influentes, proíbam a prática espírita e, consequentemente, travem sua expansão. O que vocês acham? Vocês acham que é possível?
Vamos imaginar, vamos trazer para a atualidade. Seria possível uma lei, tá? Vamos falar aqui do Brasil, onde nós estamos. Uma lei proibindo, a partir de 1º de setembro de 2026, a prática do espiritismo. Vocês acham que sim ou que não? Eu Desculpa, não acho, entendi a pergunta. Oi, desculpa. imagina, eu acho que pode até fazer uma lei. Agora, do mesmo jeito que aconteceu com o catolicismo, tentaram proibir, mas as pessoas, quando você tem a fé, você vai continuar praticando na sua casa, né? Porque o espiritismo você não precisa ir, tipo, de um sacerdote para te orientar, você consegue você mesmo, né, estudar, e então eu acredito que não, que não, né? Que não, né? É. Pode virar secreto, como diz, né? Mas não vai conseguir E será, conter, né? e será, Alessandra, que o espiritismo ele tem inimigos? Será que ele tem pessoas que gostariam de proibi-lo ou de interditar a, a- os locais onde ele é estudado e ele é praticado? O que que você acha? Acho que no Brasil não. Assim, Não? eu não vejo. Ah, bom, eu acho que no Brasil a gente, bom, temos, né, algumas religiões que as pessoas têm mais preconceitos, tal. Mas eu acho que no Brasil, felizmente, o nosso país ele tem uma abertura a mais para as religiões, tenta respeitar todas as É, religiões, né? e pensando no plano espiritual, espiritualmente falando, será que o cristianismo e a doutrina espírita têm inimigos espirituais? Acredito que sim. Sim. O livro, de novo, do Richard, né, do Aconteceu na Casa Espírita, ele relata todinho. Que ele relata? Que o inimigo, que o espiritismo não tem inimigo espiritual, certo? Não, que tem, E tem. Né? Na tem, verdade, assim, o cristianismo, né? Cristo tem inimigos espirituais no sentido de querer calá-lo. E a doutrina espírita de igual forma. Tá? Isso é muito importante que a gente tenha isso como muito claro. Então, na época, o que Kardec tratava aqui? Mas Kardec tratava aqui da interdição legal do espiritismo. Tá? Então, o que ele fala? Olha, a resposta de Kardec a esse argumento do visitante. Lembrando, o que o visitante coloca? Mas ele tem inimigos poderosos. Esses inimigos, ou o próprio governo, poderia impedir-lhe a propagação. É isso que o visitante coloca. E Kardec fala o seguinte, que a perseguição é um sinal de temor. Interditar o espiritismo seria um modo de perder a partida um pouco mais cedo, pois a violência é o argumento daqueles que não têm boas razões. Né? Kardec apresenta um argumento por redução ao absurdo. Se o espiritismo é uma quimera, ele cairá por si mesmo, sem que para isso se esforcem tanto. Mas se o perseguem, é porque o temem. E só uma coisa séria poderia causar temor. Qual é a conclusão lógica? A perseguição mesma é a prova de que o espiritismo não é ilusão, pois não se persegue o que é vazio. Então, em determinado momento, houve, sim, um movimento legal para impedir as reuniões espíritas. Tá? Nós conhecemos também um, um, um lá em Barcelona, né, quando os livros foram queimados, e Kardec ficou muito triste, e a espiritualidade maior falou, fica tranquilo, porque os movimentos que vão tentar fazer com que o espiritismo não seja conhecido, vai funcionar exatamente o contrário, porque as pessoas vão ficar curiosas, o que que a igreja não quer que as pessoas leiam, que as pessoas saibam. eu estudei isso. Uhum. Exatamente. Então, e foi isso, né? Foi um efeito contrário mesmo, nesse sentido, né? Por quê? Porque Kardec continua o seguinte: se ao contrário o espiritismo é uma realidade, então ele está na natureza. Ninguém com um traço de pena, ou seja, com uma caneta, né, pode revogar uma lei natural.
Argumento central: as leis naturais não dependem de decretações humanas, de governos ou de instituições para existirem. O espiritismo, como lei natural, ele é anterior e superior a qualquer tentativa de proibição, legal ou institucional. Então, proibir o espiritismo seria tão ineficaz quanto tentar revogar uma lei da física ou da biologia por decreto. É a mesma coisa que você falar o seguinte: a partir de hoje eu vou jogar uma maçã para cima, mas ela está proibida de cair. Ela cairá? Cairá. Por quê? Porque é uma lei natural, é uma lei da física, não é? Então você pode lançar a lei que for, a ideia que for contrária. E por que ele coloca o espiritismo como uma lei natural? Porque lembra, uma coisa que nós comentamos na aula passada, que é muito importante. A doutrina espírita não é uma criação humana. A doutrina espírita é a tradução das leis de Deus pelo seu médium maior, que é Jesus. Então, Jesus, como médium de Deus, ele traz a doutrina espírita para explicar tudo o que, quando ele esteve aqui, ele não pôde explicar. Então, junto com aquela pleiade de espíritos que estavam sob a sua coordenação, Jesus traz essa doutrina. Então, é como se Jesus estivesse traduzindo os pensamentos de Deus, a perfeição das leis divinas. E a partir do momento que nós temos perfeição de lei divina, nada pode conter isto, nada pode mudar isso. Então é uma ideia, é uma lei natural. Ela se sobreporia a qualquer forma e tentativa de interdição. Tá? Então é isso que Kardec coloca. E isso é muito importante a gente ter nos nossos corações, que a doutrina espírita, ela é uma lei natural, ela é uma tradução do pensamento de Deus, ela não é um sistema criado por homens. Kardec não criou a doutrina espírita. Kardec organizou as ideias que vieram do plano espiritual, por intermédio desses espíritos que estavam sob a coordenação de Jesus. Tá? Se as manifestações espíritas fossem privilégio de um homem, bastaria afastar esse homem para colocar fim, por termo é colocar fim às manifestações. Né? Porém, as manifestações não são mistérios para pessoa alguma. Não há segredos, não tem nada oculto, tudo se passa às claras. Né? Estão à disposição de todo mundo que queira aprender, conhecer, né, que tenha boa vontade de conhecer, nesse sentido, não que é aberta a reunião, né? Se produzem desde o palácio até a mansarda, ou seja, em todas as classes sociais. Se produzem desde as instituições maiores até aquela choupaninha menor. Então, todas as classes sociais têm as manifestações dos espíritos no seu seio. Por isso que a mediunidade, ela é um fenômeno universal, destinado a todas as pessoas, não só a quem estuda, ou não só a quem é espírita. Mediunidade é para todos. Claro que a doutrina espírita estuda a mediunidade, porque a mediunidade é um fenômeno perigosíssimo de ser praticado, no sentido de que expõe a pessoa ao plano espiritual, e se ela não estiver preparada, a exposição, ela ficará em contato com espíritos que querem fazer mal a ela. Então, nesse sentido, é muito séria a mediunidade. Então, a doutrina espírita estuda a mediunidade. O médium espírita é aquele que vai estudá-la, tá? Mas a mediunidade é para todos. Nem todos vão estudar a mediunidade, mas vão praticá-la. Agora, aquele que quer praticá-la com segurança, ele tem um manual de segurança, que é o Livro dos Médiuns. E uma série de obras que complementam os ensinos do Livro dos Médiuns, e dão ao médium espírita uma base segura para a prática da mediunidade. Mas o fato é que
esses fenômenos se produzem em todas as esferas sociais, porque ele é natural, né? Então, a universalidade das manifestações torna impossível qualquer tentativa de controle centralizado. Kardec é muito claro nesse sentido. E ele continua: pode-se interditar o exercício público das manifestações, mas não é em público que elas acontecem, é na intimidade, não é? Argumento decisivo que Kardec apresenta: desde que todos podem ser médiums, como eu disse, quem impedirá uma família em seu lar de ter comunicações com os espíritos? Ninguém. Então, assim, pode ser impedido, pode ser alguma. Quem impedirá um indivíduo no silêncio de seu gabinete? Quem impedirá um prisioneiro em seu cárcere? Percebe que Kardec vai colocando ali casa, local de trabalho, até numa cadeia, até num cárcere pode haver comunicações, mesmo as barbas da polícia em que a pessoa está. Então, não tem como impedir. Admitindo que um governo seja forte o bastante para impedir as práticas nas casas, conseguirá também impedir que se faça na casa dos vizinhos no mundo inteiro? Então, não há país algum nos dois hemisférios, né, em que não se encontrem médiums. Ou seja, há médiums no mundo inteiro. A mediunidade é um fenômeno que acontece em todo o mundo, né? Não é uma prática, nem todo mundo é médium ostensivo, mas todos somos médium em algum grau, ou seja, no sentido de receber, né, de ter a capacidade de pedir a Deus e receber intuições e tudo mais. Mas aquela mediunidade ostensiva, nem todos somos, mas mesmo os médiuns ostensivos existem no mundo inteiro. Isso é muito importante a gente entender, tá? E eles não estão dentro do espiritismo apenas, eles estão também dentro do espiritismo. Quem está dentro do espiritismo é aquele médium que procura exercer a mediunidade de uma forma segura, estudá-la, compreendê-la, e exercer aquilo de modo a ele evoluir e a ele poder auxiliar outras pessoas também a partir desse exercício. Bem? Kardec ainda continua: o Espiritismo não tem sua fonte entre os homens. O Espiritismo é obra dos espíritos. E os espíritos não podem ser queimados nem encarcerados. O Espiritismo consiste na crença individual, e não nas sociedades, que de nenhuma sorte são necessárias para a sua existência. Mesmo sociedades, Kardec coloca aqui que o Espiritismo ele não dependeria, então, de meios físicos. Não dependeria, porque, como a Alessandra muito bem colocou, Kardec, nós estudamos sempre o seguinte: qual a vantagem de nós estarmos numa casa espírita? Existem inúmeras vantagens. Então, quando a gente vai até a casa espírita, quando a gente já pensa em ir na casa espírita, você já está sendo atendido ali pela espiritualidade maior. Mas vamos imaginar um local, uma cidade, onde não tem a casa espírita. A pessoa pode estudar espiritismo, mas ela não tem casa espírita. Claro que pode, a partir das obras, né? Ah, mas a pessoa não tem nenhum livro. Hoje o acesso pela internet é amplo. A pessoa poderia estudar doutrina espírita. Agora, ir até a casa espírita é fundamental para o equilíbrio desta pessoa. Se existe a casa espírita, existe a possibilidade dessa pessoa ir até a casa espírita, ali ela vai aurir inúmeros benefícios. Ela vai poder estudar, ela vai poder socializar com pessoas que têm as mesmas convicções, fazer amizades extremamente sólidas. Ela será atendida nas suas necessidades pelos espíritos que ali atuam. Ela levará com ela os seus obsessores, que também serão atendidos e tratados com amor, com carinho, né? Então, existem uma série de vantagens de nós irmos até a casa espírita. Mas Kardec deixa claro que se não existisse nenhuma, o espiritismo ainda assim existiria. Tá bem? E o argumento extremo, né? Se chegasse a destruir todos os livros espíritas, os espíritos ditariam outros.
né? E isso é muito claro, a gente vê isso muito claro na biografia de Divaldo Pereira Franco, né? Em que, inicialmente, Joana de Ângeles dita inúmeras mensagens a inúmeras, centenas e centenas de mensagens. E aí, num determinado momento, ela diz, agora queime tudo. Mas ele diz, por que queimar? Isso era treino. Agora nós vamos começar a trabalhar. Né? Então, percebam, se todos os livros espíritas desaparecessem do mundo, os espíritos ditariam outros, porque os médiuns não deixariam de existir. Tá? Então, olha os argumentos que Kardec vem contrapondo ao visitante, né? As ideias do visitante. A fonte do espiritismo ela é transcendente, ela não se localiza em locais físicos, em livros ou instituições que possam ser suprimidos. Então, a fonte do espiritismo é transcendente. Nós precisamos fixar isto nas nossas almas, no nosso íntimo, bem no nosso íntimo. A fonte do espiritismo é transcendente. Qual é a fonte do espiritismo? Ele vem de Deus. Ele vem das leis de Deus, que são perfeitas e imutáveis. Jesus nada mais fez do que traduzir essas leis perfeitas para nós em palavras, de modo que pudéssemos compreender. E lembrando que a doutrina espírita é uma doutrina universal, que ela se aplica aqui em qualquer outro mundo do universo. Olha só, dá para perceber, gente? Dá para perceber o peso desse conhecimento? O privilégio que é nós termos acesso a esse conhecimento, é você imaginar o seguinte, em qualquer planeta do mundo, quando eu digo mundo, eu quero dizer universo, qualquer planeta do universo, as leis que o regem são essas. Olha que coisa bacana, que maravilha, né? Então, se são essas leis, não tem como suprimi-las ou encarcerá-las ou impedi-las de existir. Né? Em resumo, o Espiritismo hoje é um fato consumado. Ele já conquistou seu lugar na opinião pública e entre as doutrinas filosóficas. Sofre ataques? Sofre, mas já conquistou. Claro, está finalizado? De modo algum. Ele está em construção. Né? Isso que é gostoso. Ele nos convida a auxiliar a sua construção. Mas ninguém ainda pôde dizer, pôde apontar uma falha no que Kardec trouxe, no que Kardec apresentou com as suas conclusões do seu método científico de investigação em relação ao ensino que os espíritos nos trouxeram. Então, resta-lhes a liberdade de recusá-lo, mas não a de eliminá-lo. Então, o que Kardec coloca aqui? Se alguém quiser recusar, tranquilo, mas eliminar, jamais. Então, a conclusão de Kardec, a interdição é impossível, porque o espiritismo já é parte integrante da realidade social, filosófica e natural do mundo. Então, não tem como se interditar a doutrina espírita. E quais são as conclusões, né? Já arrumando para o nosso final, as conclusões e sínteses do nosso primeiro tema. A Sociedade Espírita de Paris é um centro científico de aprofundamento, não uma escola de ensino elementar. A admissão exige convicções firmes, consolidadas pelo estudo, não conhecimento superficial. Os visitantes podem assistir às sessões, desde que respeitem as conveniências, as regras, né? E não perturbem os trabalhos. A sociedade rejeita curiosos e pessoas hostis, preservando o caráter sério de suas reuniões. E há distinção clara entre frequentar como visitante e filiar-se como membro. E a conclusão do nosso segundo tema, que é a interdição do espiritismo, a perseguição revela temor. É só algo sério, e só algo sério causa temor. Logo, perseguir é reconhecer a seriedade do alvo perseguido. O espiritismo é uma lei natural e nenhuma autoridade pode revogar leis da natureza por decreto. As manifestações são universais e públicas, desde o palácio até a choupana, sem segredos ou privilégios de indivíduos. A proibição do exercício público não atinge a esfera privada e doméstica, onde as manifestações são mais frequentes, não atinge
a vida pessoal das pessoas, de cada um de nós, onde as manifestações espíritas são mais frequentes, né? Espiritismo é obra dos espíritos, não dos homens. Não pode ser extinto por ação humana. Mesmo que todos os livros fossem destruídos, os espíritos ditariam outros. E o espiritismo é um fato consumado, então ele não pode ser eliminado, tá bem? Aqui eu trouxe 4 perguntas para debate. Então, o que vocês acham, né? Da primeira pergunta aqui, eu acho que nós temos um tempinho aí, podemos entrar nelas. Qual é o papel da Sociedade Espírita de Paris no texto e quais os critérios que ela utiliza para admitir novos participantes? Como se diferencia uma sociedade de estudo de uma escola de ensino elementar? O que vocês acham? Jogando ideias, sem muita preocupação. O que fazia a Sociedade Espírita de Paris? Está fechado, Marlise, o seu áudio. Continua fechado. Continua fechado. Eu acho que a Sociedade Espírita de Paris, ela tinha pessoas que aceitava as pessoas para frequentar, que eram simpatizantes com o espiritismo, e não aqueles que viam para julgar, para, vamos assim dizer, curiosidade, né? Que ia lá com outra finalidade, sem ser a de crer. E Certo. lá era um centro de pesquisa, de estudo, um estudo científico, né? Porque na maioria das vezes, naquela época, a curiosidade era muito grande, né? Tanto é que nas mesas girantes, as pessoas iam mais pela curiosidade, não por ser simpatizantes com o espiritismo, era a nível mesmo de ver o que é que estava acontecendo, né? Sim. Aqui é um estado, o estado de São Paulo tem muito, o espiritismo é bem divulgado. E no Paraná também eu sinto que é. Mas Porto Alegre, Rio Grande do Sul não, viu? Rio Grande do Sul são evangélicos, a gente tem o centro espírita, assim, vai 1, 2, 3, sabe, na palestra. Quando eu mandei para eles o nosso lar, os dias e os horários, né, para minhas amigas do Mediúnico, que a gente tinha uma afinidade grande, a gente sempre fazia happy hour antes de ir para o Mediúnico. Isso era legal, sabe? Unia, né, todo mundo. E aí eu comentei com elas falaram, mas vai, gente. Eu falei, vai, gente, né? Porque lá abre uma vez na semana à tarde, não abre mais à noite, na quarta à tarde, e não vai quase ninguém. Mas eu vou te dizer, Marlisa, o estado do Rio Grande do Sul, no movimento espírita nacional, ele é bastante forte. Provavelmente é que essas pessoas que você conhece não estão integrados ao movimento, porque eles têm, inclusive, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Sim, eu frequentava lá. Isso, é uma federação bastante forte. Sim, tem o coral, sabe? Bem o movimento. Né? Tem o coral, tem o movimento, mas eu estou dizendo assim, não tem muito adeptos. Tem, é que a gente não conhece. Eu tive acesso a uma pesquisa lá do Rio Grande do Sul e vou te dizer, tem muito adepto que a gente não conhece. Pelo menos no centro que eu frequentei, Paulo de Tarso, no Paulo de Tarso tinha bastante, mas no... Mas olha que notícia boa, né? Então você pode ficar com o coração em paz, porque tem sim. Tem, né? E vamos lá passar para 2, né? Por que o texto afirma que o Espiritismo é uma lei natural e não depende de indivíduos ou de governos para existir? Quem contribui? Quem nos auxilia aí? Auxilia a mim, a Marlis, nas colocações, a Alessandra. Oi, Elis. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Obrigada, adorei, viu, Oswaldo? Quero registrar. Eu estou sem câmera que meu computador não está... Tranquilo, não tem problema algum. É porque, na verdade, ele não foi criado por homens, ele foi codificado por Kardec. E ele coloca que, de qualquer forma, já teve, assim, no Brasil, em 1895, 1990, o Dr. Bezerra de Menezes teve que fazer uma manifestação pública para que ele pudesse se manifestar em questão do espiritismo existir, né?
em questão de legislação. Mas, como é uma doutrina vinda dos espíritos, é igual você falou, citando da Joana de Ângeles, né? Que ela vai haver manifestação. Se não for de um jeito, vai ser do outro. Porque nós todos temos uma mediunidade, cada um no seu nível, e essa doutrina vem para esclarecer. A doutrina ela é consoladora, ela traz a palavra do Cristo, e então, por isso que ele afirma que é uma lei natural, né? É uma criação divina. Na verdade, ele está esclarecendo o que a criação já está posta, né? Na mediunidade, por exemplo, não é independente de religião. As pessoas são médiuns porque elas vêm com a mediunidade, né? São preparadas para isso. Perfeito, é isso mesmo, Elis. Muito obrigado pela colaboração. Perfeito, muito bom. É isso mesmo. E quais os argumentos apresentados por Kardec para justificar a impossibilidade de interditar as manifestações espíritas, mesmo diante de oposição pública ou governamental? Elis já colocou isso, né? Repita aí, Elis, por favor. Por que não pode interditar as manifestações espíritas? A gente pode interditar na lei, né? Como você falou, né? Você pode proibir que não, mas como nós temos a mediunidade, é inerente, cada um no seu grau, e é uma manifestação em qualquer religião, e ela está ligada à lei divina, né? A lei natural. Se é uma lei natural, ela vai ser manifestada em qualquer momento, mesmo a gente proibindo, né? Tanto que há proibições, mas não há cessação da mediunidade, né? Se a gente for pegar o Velho Testamento, há uma parte que proíbe a manifestação, a conversa com os mortos. Porém, ela nunca deixou de existir, né? Exato. Agora, Isso. o Espiritismo é porque é uma codificação para a gente entender como acontece tudo isso aí. Exatamente, perfeito, Elis. Só essa contribuição que você trouxe foi muito importante, e a gente não tem tempo de entrar nisso, né? Mas, na verdade, Moisés proíbe a comunicação com os mortos porque as pessoas estavam, primeiro, abusando disso, que queriam ficar consultando os mortos sobre tudo, o que ia fazer, como, onde e tal. E ele percebe que aquilo estava errado. Agora, veja, se algo é proibido é porque existe, não é? Então, quer dizer, ele não proibiria algo que não existisse, tá bom? Como que o diálogo entre o visitante e Allan Kardec ilustra a relação entre ciência, ética e prática mediúnica? Que lições sobre a conduta e critérios de admissão poderemos extrair para as casas espíritas contemporâneas? O que vocês acham? Quem gostaria de colaborar aí? 1 minuto. Repete a pergunta, por favor, Oswaldo. Que lições sobre a conduta e critérios de admissão nas casas espíritas contemporâneas nós podemos tirar desse texto? O que Kardec traz sobre a admissão? Toda e qualquer pessoa pode ser admitida na casa espírita? Não, ele tem que ter um pouquinho de conhecimento, ele tem que, de conhecimento não, pelo menos gostar do espiritismo, vamos assim dizer, né? Que às vezes vai pelo ador, mas ele vai lá não para criticar. Ele não vai para criticar, ele vai lá para descobrir algo mais em profundidade, né? Sim, conhecimento. Perfeito, muito bom. Mas e se uma pessoa chega na casa espírita para ser atendida ali, e uma pessoa que ela está visivelmente alcoolizada, a gente não deixa entrar, é isso? Ou ouve ele, né, e depois aconselha que quando ele for à casa espírita que ele não tome bebidas alcoólicas, né? Pelo É. menos assim, a nossa conduta era assim no estado de São Paulo. Por que eu trouxe esse exemplo extremo, tá? Porque nós estamos estudando sobre admissão aos quadros da casa, que é diferente de você atender as pessoas que vão ali pedir ajuda. Tá bem? Então, toda e qualquer pessoa pode adentrar a casa espírita, porque ali, primeiro, ali é uma casa de Jesus. Primeira coisa que a gente tem que pensar, ali é a casa do Cristo, ela é aberta a todos, todos, sem exceção. Ostente a pessoa a condição que ostentar. E se ela for sofredora, é muito mais aberta a ela.
Porque ali nós vamos o quê? Acolher, ajudar, né? Então, você imagina uma pessoa numa situação dessa, junto com ela, viriam outros espíritos que seriam todos atendidos ali com muito amor. Agora, aqui nós estudamos o quê? A admissão aos quadros para ser associado de uma casa espírita. Aí tem alguns requisitos, tá bem? Eu só queria deixar aqui no final essa distinção, e aqui nós temos as respostas às perguntas. Sugiro que vocês não vão às respostas antes de pensar nas respostas, depois só confiram se o que vocês colocaram é mais ou menos o que está na resposta, tá bem? Eu devolvo a palavra para a Ana Carolina para suas considerações finais, para que a gente já possa rumar aqui para a nossa conclusão. Se a gente fosse fazer um contraponto, né, que acontece na casa espírita hoje, da mesma forma que na época de Allan Kardec, né, onde as pessoas iam atrás do fenômeno, né, hoje as pessoas vão atrás somente do consolo imediato, né. Então, mudamos o objeto da busca, né, mas ainda, ou seja, essa preocupação que o Allan Kardec tem de formar, né, e de buscar adeptos que realmente querem a evolução e realmente querem a compreensão do estudo, ainda continua urgente, né, esse resgate de Kardec, essa questão E ele se preocupou muito, né, talvez ele pensava o que será, né, do espiritismo enquanto prática, né, do próprio espiritismo, a obra, as viagens de Kardec, né, representa muito isso. Então, cada tempo traz uma busca diferenciada, né? Sim, com certeza. E a gente ainda estamos aprendendo, né? Você vê como instituição está muito novo, o espiritismo é muito novo ainda, né? Então ainda é um bebê, né? Ainda é. Em termos de história, né? Em termos Tem muito, históricos, ainda é muito então essas jovem. preocupações vão existir ainda, faz parte do Faz crescimento. parte do crescimento, do processo de maturação, né? Isso. Perfeito. Bom, quem poderia, então, conduzir os nossos pensamentos em prece para a gente agradecer esses momentos de estudo? Rogério? Eu vi que você está aí querendo falar eu. Está quietinho aí hoje? Seu microfone está fechado. É que hoje eu não estou me sentindo bem. Entendi, Rogério. Entendi. Então vamos fazer o seguinte: eu vou fazer a prece, tá bom? E na nossa prece, além de agradecer, nós vamos fazer um momento de energização pela tua saúde, tá? Então vamos todos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Senhor, nosso Mestre, que nos permitiu este momento de estudo, este momento de confraternização, de convivência, esse momento por meio do qual nós aprendemos um pouco mais sobre essas lições tão consoladoras que nos impulsionam à frente na nossa evolução. E além de agradecer, direcionamos todos o nosso amor em favor do Rogério, para que ele se restabeleça o quanto antes deste incômodo que lhe afeta, e de igual forma, para todos aqueles que passam por problemas parecidos. Derrame suas bênçãos sobre todos, assim como em relação a cada um de nós. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amores, nossos amigos, e assim também os nossos inimigos, se os tivermos, sejam encarnados ou desencarnados. Ilumina, Senhor, os nossos dias, a nossa vida, as nossas pegadas nesse mundo, Senhor. Que possamos sempre buscar a sabedoria acima de tudo. Se conosco, Pai, hoje e sempre, abençoe a nossa semana e que possamos estar novamente unidos em prece, em oração, em espírito de evolução na semana seguinte.
Que assim seja. Que assim seja. Queridos, uma semana Gratidão a abençoada a todos. todos. Boa noite a Eugênio, todos. melhoras. Deus abençoe a Boa todos. semana. Gratidão. Boa noite. Gratidão. Gratidão. Tchau. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite, boa noite.